toda a satisfação, aí a doutora Camila pode fazer sua apresentação. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês. Quero parabenizar as três esferas pela organização desse evento, né, desse seminário que a gente vai ter agora pela manhã. Os temas são todos de extrema urgência. É, Nós iniciamos no final do ano passado, desde o meio do ano passado, a gente está discutindo a questão do confisco das aposentadorias em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Fomos surpreendidos com a PEC 66, então foi uma articulação muito bem feita pelos setores dos sindicatos, né, dos servidores públicos especialmente. E já no final do ano nós tivemos aí então a grande surpresa que foi o julgamento da DI 2135, que flexibiliza a possibilidade de contratação dentro da administração pública federal, né, tirando ali a obrigatoriedade de contratação pelo RJU. Então, eu vou começar falando sobre esse tema do RJU. No meio da minha fala, eu vou incluir a PEC 66 e depois eu vou tratar mais brevemente para que vocês entendam o estado que está o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a reforma da Previdência. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve. A gente compartilhou, eu posso depois mandar aqui também novamente no chat, a nota técnica sobre o julgamento do Supremo da ADI 2135, que é a que trata do fim, digamos assim, né, do RJU. Mas antes de falar propriamente sobre essa decisão, eu queria contextualizar um pouco porque nossa Constituição, em 1988, trouxe a ideia de um serviço público perene, né, e com a estabilidade do servidor público, e essa estabilidade viria como uma proteção da sociedade. E já em 1995, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, começou então ali a primeira tentativa, inclusive bem sucedida, de reforma administrativa, em que quebraria aquela lógica de servidores estáveis, né? Possibilitando então a contratação, além dentro do regime jurídico único, além de serem contratados como servidores públicos, também serem contratados como empregados públicos. Bom, esse projeto ele começou em 1995 e foi aprovado em 98, na emenda constitucional número 19. Dentro desse processo de aprovação, houve ali algumas manipulações nos destaques de votação. Então, foi a partir dessa manipulação de alteração da redação do que o plenário de fato tinha aprovado, que vários partidos políticos entraram com mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, tentando frear a tramitação daquela emenda à Constituição por inconstitucionalidade formal. Os processos, o Supremo decidiu ali, demorou um tempo para decidir, mas decidiu no final que não iria se meter dentro daquela história, né? Que seria um assunto interna corporis. Ah, então, um pouco depois de aprovado, no ano 2000, o PT entra então com essa ADI 2135, alegando a inconstitucionalidade formal dessa alteração que tinha sido feita pelo Congresso Nacional, no sentido de possibilitar contratações de pessoas para a administração pública dentro do regime jurídico único, mas também dentro de outras formas de contratação, como, por exemplo, o empregado público ou até mesmo a terceirização, que foi uma toada que ganhou muita relevância nos estados e municípios brasileiros ali depois de 1998. Então, a gente tem ali o início das OS, das OCIPs e toda a sorte de terceirização que acabou ganhando muita força, né? Mas então, dentro do Supremo Tribunal Federal, foi conseguida uma medida cautelar para suspender os efeitos dessa emenda à Constituição. Passados 17 anos, nós estávamos então sob os efeitos
medida cautelar que suspendia, então, a eficácia daquela alteração da emenda constitucional número 19. Passados 17 anos, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento numa sessão muito rápida, é, e decide por maioria, né, com a exceção do voto da ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e Edson Fachin, com exceção deles três, aprova por maioria a tese referente à constitucionalidade da emenda constitucional número 19, que então possibilita a contratação de servidor público por outros meios, que não seja só o regime jurídico único, né? É, e põe ali uma limitação, falando que essa decisão vale a partir de agora, mantendo, então, os atuais servidores em seus cargos e vetando ali qualquer transmudação de regime. Bom, as consequências, né? Quais são os problemas dessa decisão? A gente ainda não tem o acórdão da decisão, a gente tem só a certidão de julgamento e o resultado final, acompanhei esse julgamento, mas nós não temos ainda o acórdão com todos os argumentos ali, embora, assim, é sabido a posição, principalmente a posição do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do voto condutor desse caso. Mas qual é o grande problema desse julgamento? Bom, nós temos hoje no Brasil a obrigatoriedade de que estados, municípios e União contratem por meio do regime jurídico único. Dentro do regime jurídico único, os servidores públicos são organizados em cargos e carreiras. Então, cada servidor público, ele passa num concurso público, Desculpa, eu vou sem fechando o seu problema. caminho. Pronto. Ele passa num concurso público. Depois que ele passa no concurso público, ele é nomeado e toma posse naquele cargo público. Então, o cargo é aquela unidade administrativa de organização do Estado em que uma pessoa concursada tem para que ela exerça suas funções dentro daquela legislação, dentro daquela delimitação. Esse servidor, ele está ligado, ele está obrigado a cumprir uma norma, que para o servidor público federal, por exemplo, é 8.112, e em cada estado e cada município tem sua norma. Essas normas, elas costumam ter mais garantias para os trabalhadores, para os servidores, do que, por exemplo, os regimes de quem é contratado por CLT. E isso, historicamente, foi construído em razão da perenidade do vínculo do servidor público com o próprio Estado. Então, ele é um agente do Estado, ele merece maior proteção jurídica em detrimento daquele vínculo. Bom, se você não tem mais a obrigatoriedade de que a pessoa que vai entrar no serviço público, ela entre por dentro de um cargo, eu tenho uma primeira consequência. Embora você não altere a situação jurídica dos atuais servidores, você tem um enfraquecimento da carreira e desses cargos. É, ou por ser colocado em extinção, ou por uma nova legislação que permita contratações sem ser a existência de cargos. Então, a gente vai ver como que isso vai se desdobrar agora, quais vão ser os modelos jurídicos utilizados por estados e municípios para implementar, então, esse novo tipo de contratação que não vai ser por dentro do cargo, né? Porque vai ser ali por dentro de um concurso público. Mas não necessariamente para preenchimento de um cargo público da forma que nós conhecemos. Esse é uma primeira preocupação. A outra segunda preocupação é que você vai ter, dentro da mesma estrutura, dois ou até três tipos de pessoas trabalhando nas mesmas atividades com tratamentos distintos. Então, você vai ter o servidor público estricto sensu como nós conhecemos, talvez podemos ter empregados públicos e ainda podemos ter os terceirizados. Já que
não há hoje na nossa jurisprudência, não houve ali o avanço sobre quais são as atividades que o Estado pode ou não pode terceirizar, tá? Essa questão da terceirização, ela foi decidida dentro do ambiente da empresa privada e o que foi definido é que é possível a terceirização ampla, tanto da atividade meio como da atividade fim. E dentro dessa lógica da terceirização da atividade meio e da atividade fim, nós temos aí o risco de retomar um debate, digamos assim, um debate muito insalubre para o campo da administração pública, que são do que seriam as carreiras essenciais, típicas, finalísticas, VIPs importantes e as carreiras menos importantes. Essa é, de fato, um grande risco que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela gera. Você distinguir quem é que, de fato, não pode ter suas atividades terceirizadas ou ter contratos como empregado público e quais são as atividades que pode ter essas atividades contratadas como terceirizados ou como empregados públicos. Então, esse grau de exclusividade de quem vai ter direito à estabilidade e quem não vai ter direito à estabilidade, ela é o debate proposto, tanto na reforma do Bresser Pereira, como na reforma proposta na PEC 32 do Bolsonaro. A PEC 32 do Bolsonaro, embora ela tenha sido minimamente superada, ele é um debate que vai permanecer no ar em razão dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, no meio do julgamento, ele começou a querer entrar nesse debate, nessa matéria, mas ali foi um pouco cortado e o tema ficou de lado. Bom, até então, depois do golpe depois do golpe da presidente Dilma, nós tínhamos um avanço, né, muito forte nos ganhos dos trabalhadores, tanto pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma administrativa, ela acabou sendo ali barrada. O que agora, com esse julgamento, ele joga a gente de novo dentro do debate da reforma administrativa, com uma grande fragmentação, né, uma possibilidade forte de fragmentação, dos servidores públicos, uma preocupação que nós ainda não temos, em vista como solucionar que é a questão da própria organização sindical dos servidores públicos com essa tamanha fragmentação, o risco de maior aprofundamento às terceirizações, lembrando que o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a responsabilidade do poder público em contratos com terceirizados quando as empresas somem, né, e não pagam as verbas rescisórias desses trabalhadores. Então, qual é o tamanho da responsabilidade do Estado com esses empregados? É um problema gravíssimo do nosso país. Então, o Supremo vai retomar hoje esse julgamento, não está indo, as coisas não estão indo muito bem. É, então, esse é o panorama que gera, a cisão que gera o julgamento do Supremo Tribunal Federal, com os seus efeitos práticos ainda muito em aberto, embora a gente compreenda que a terceirização ela já tem sido uma toada muito forte em estados e municípios. Não sei se vocês acompanharam, mas até o governo federal lançou uma plataforma de contratação de MEI, então aderindo sem qualquer pudor, então, a essa lógica das plataformas, né, do trabalho plataformizado.